Hoje, sexta-feira, nós estamos recebendo o presidente estadual do PSDB, o deputado Márcio Monteiro. A sigla, ela está realizando o levantamento aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso do Sul, dos problemas de cada cidade, de cada região, com o Pensando Mato Grosso do Sul. Presidente, esse levantamento indica que o seu partido terá candidatura ao governo do estado em 2014. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marcos Farias, bom dia, Sérgio Cruz, a toda a equipe aqui da FM Capital. E quero aqui também, se me permite, já mandar um abraço lá para Rádio Laguna, claro. Jardim, a todos os nossos ouvintes, Jardim, Galopes, enfim, um abraço carinhoso à população dessa cidade, em que eu tenho orgulho de morar e de estar bem representando Jardim, essa região. E, pois é, o PSDB está dentro daquela metodologia que nós implantamos aqui em Campo Grande, no processo de eleição ou de pré-eleição do Reinaldo Azambuja. Agora nós estamos preparando com a mesma metodologia, com os mesmos princípios, adequado para o Estado, um programa que nós denominamos Pensando Mato Grosso do Sul, que tem por objetivo isso: ouvir a população, levantar as reais demandas, fazer um diagnóstico do Estado e aí então propor um plano de trabalho para o Mato Grosso do Sul, para que se possa implementar uma política voltada às aspirações da população do Estado. E é evidente que isso é uma preparação do partido também para o ano que vem, né? Também para o ano que vem. Ou se nós não tivermos como uma candidatura própria, se eventualmente não tivermos, mas pelo menos está apresentando isso para uma eventual aliança ou uma composição política que foi feita, e estarei colocando isso à disposição e até como condicionante para que a gente possa, então, num provável governo, estar implantando aqui no Estado. Esse é o objetivo do partido, do PSDB nesse momento, e entendemos que é extremamente necessário e oportuno isso. Presidente, o PSDB foi um dos artífices, né, da eleição em Campo Grande, sobretudo no segundo turno, né, a participação do PSDB, em que pese o Azambuja achar que a eleição já estava decidida, nota-se que foi uma participação efetivamente decisiva, tanto do PSDB como do PT, do PV, do PPS e tal. Imediatamente após a eleição, o partido parece que se afasta do arco de alianças que elegeram o Bernal para prefeito de Campo Grande, e hoje está praticamente fora da administração. Há como, né, numa gestão que está sendo feita pelo PT, por outros articuladores políticos do prefeito, o PSDB voltar, né, ou passar a integrar essa base do prefeito Alcides Bernal, ou o senhor acha que já é caso perdido e definitivamente perdido? Ou seja, é importante nós deixarmos bem claro para a população de Campo Grande que o PSDB, quando no segundo turno se enganjou na campanha do Bernal, e isso nós não negamos, isso realmente nós fizemos, antes de mais nada foi apresentado esse plano de trabalho que o PSDB elaborou para Campo Grande, depois de ter executado esse programa que na época chamamos de Pensando Campo Grande, e colocamos ali algumas condicionantes ou algumas políticas públicas que nós entendíamos que seria importante para ser executado. Isso foi bem aceito pelo então candidato e foi o que condicionou, podemos dizer assim, a participação do PSDB no segundo turno, além da manifestação da população de Campo Grande, que as pesquisas indicavam que o eleitor do Reinaldo queria essa aproximação ou esse apoio ao Bernal. Enfim, o que ocorre é que, na realidade, isso não se praticou. O que foi colocado pelo PSDB para o prefeito, isso deve ter ido para a gaveta, né? Então, razão pela qual nós nos sentimos fora desse processo, e a necessidade de estar fora porque nenhuma das propostas apresentadas, ao menos, foram discutidas nem com a população, nem com a Câmara de Vereadores e nem com os partidos.
Então nós entendemos que existe aí, podemos dizer, até um rompimento de acordo em prol da população, em prol do desenvolvimento de Campo Grande, que nos levou a tomar essa posição. Então, finalizando aqui, sendo objetivo na tua resposta, o PSDB está sim fora, sempre esteve fora da administração, porque enquanto partido nunca foi convidado a participar. E hoje entendemos que é extremamente difícil, e até pelas práticas que o prefeito tem tido, de não manifestar interesse nem boa vontade de estar implementando essas políticas públicas. Então nós não temos razão, enquanto partido, para estar apoiando aquilo que não está de acordo com as propostas que nós temos para Campo Grande. Então dificilmente, nós não podemos dizer, e você bem sabe, que na política nós temos que estar preparado para todos os momentos. Nós dizemos que incondicionalmente nós não podemos eventualmente estar apoiando, mas te digo o seguinte, que não existe nenhuma vontade do partido hoje de estar presente dentro desse processo da administração de Campo Grande, em virtude do que já foi demonstrado nesses 10 meses na prática do prefeito com relação a toda essa interação com os quadros políticos daqui da capital. Agora, deputado Márcio Monteiro, todas as vezes que perguntado aqui para o prefeito Alcides Bernal e também em outras ocasiões, em outros órgãos de imprensa, ele sempre diz que o PSDB está contemplado com a Secretaria de Educação e também com a Leila Machado na Fundação de Esporte. Isso também parece que não agradou o PSDB, não foi? Isso é um grande equívoco. Na realidade, o prefeito está partidarizando o que não foi partidarizado. Essa é a grande realidade. Nós, enquanto partido, e nada contra as pessoas que foram indicadas, e por sinal, queremos aqui respeitar a capacidade deles e eles como pessoas, como cidadãos e até como gestores hoje, mas na realidade e nós entendemos que numa continuidade do que foi feito no segundo turno da eleição, quando foi apresentada essas propostas, da mesma forma o partido teria que ser chamado agora para dizer, olha, dentro daquilo que foi apresentado, nós podemos oferecer isso e queremos ou não a participação dos quadros do partido para executar essas propostas que vocês apresentaram. Isso não houve. Houve uma escolha pessoal do prefeito de pessoas do partido, onde foi, vamos dizer, garimpada ali no partido, e certamente pessoas que estariam preparadas para exercer algumas funções, e da mesma forma, em especial, o senhor Chadid, o secretário Chadid, que aceitou essa proposta sem ao menos estar até consultando o partido se deveria ou não. Você veja, a direção municipal e estadual do partido e o próprio Reinaldo Azambuja, que é a grande liderança nossa do partido, nós ficamos sabendo disso pela informação que a própria imprensa nos passou. Então, o que demonstra, mais uma vez, e aí eu quero aqui reiterar que é uma falta até de habilidade política do gestor público. Deputado Márcio Monteiro, eu trabalho hoje, voltando a 2014, vocês estão viajando, já estiveram em Aquidauana, o próximo passo é a região de Nova Andradina, para ouvir a população. Isso é importante, O deputado Reinaldo Azambuja diz o seguinte, olha, o político mais importante é ouvir, falar pouco e ouvir mais, para saber exatamente o que é que precisa na sua região, na sua cidade. Esse trabalho foi feito em Campo Grande, e vocês gostariam que isso tivesse sido aproveitado aqui na gestão do Bernal. Agora, para 2014, pensando Mato Grosso do Sul. Hoje o PT está conversando com o PSDB, o PMDB também já conversa hoje com o PSDB visando 2014. Como é que está a articulação? Pois é, nós nesse momento conversamos com todos os personagens políticos desse processo, com todos os partidos. E não poderia ser diferente. É verdade que o próprio PT e outros partidos que estão, vamos dizer assim, fora do poder, acabam se aproximando
num diálogo mais intenso, sem nenhum comprometimento. Isso nós precisamos deixar bem claro ainda, sem nenhum comprometimento, mas com a intenção de elaborar uma proposta para o nosso Estado que venha preencher aquelas deficiências que ainda existem. E creio que até mesmo porque quem muitas vezes está no poder e está exercendo aquilo, como diz o velho ditado, uso do cachimbo que entorta a boca, então vai acostumando naquele trilheiro e muitas vezes não vê outras alternativas, outras possibilidades. Então nós estamos discutindo sim, estamos falando de política e até mesmo com alguns quadros do PMDB, né, principalmente ali na Assembleia, a gente conversa mais, mas eu tenho que ser aqui bem claro e extremamente leal aos ouvintes da FM Capital, de que por parte do governador, que é a grande liderança do PMDB, há muito não se conversa de política. Há muito não se conversa de política. Então, eu posso dizer que hoje a conversa, tanto com os outros partidos que estão hoje, vamos dizer assim, num projeto diferente, oposto ao do governo do Estado, existe uma conversa mais intensa, sim. Certo. Existe e nós estamos até mesmo para que a gente possa estar construindo uma proposta para o Mato Grosso do Sul. O que hoje o PMDB, da qual nós temos uma história junto, hoje está extremamente afastado ou mais distante e não com a disposição de estar discutindo essas propostas que nós estamos propondo ou pensando para o nosso Estado. Dentro do PSDB e dentro do eleitorado do PSDB, há setores, né, o eleitorado, praticamente todo o eleitorado. Dentro do PSDB, há setores que defendem uma aproximação com o partido de oposição, no caso o PT, há setores que defendem também a candidatura própria do PSDB. A direção do partido já tem mais ou menos uma direção, um norte, né, com relação à sucessão estadual, ou o senhor acha que ainda é muito cedo para se tomar uma definição? Ô Sérgio, eu creio que é muito cedo. A direção entende que é cedo e todos os partidos, por mais que se tente acelerar um pouco esse processo, mas todos os partidos sabem que as definições mesmo vão ocorrer no ano que vem. Até mesmo porque agora é um momento, podemos dizer assim, de ensaio. É um momento onde você ouve os partidos, onde você ouve a população, você consegue interagir um pouco mais com as lideranças dos partidos e sentir a real intenção deles com relação ao que eles pensam para o nosso Estado, mas as definições desse processo, elas vão ser a partir do ano que vem. E aqui eu reitero que, com relação a esse aliado de longo tempo, que é o PMDB, a relação está muito fria. Tem que deixar isso bem claro. Ela é uma relação muito fria, o que não aconteceu nos outros processos, nos outros períodos que antecederam o processo eleitoral nas eleições anteriores. Então, hoje essa relação está fria, o que não impede que ela possa estar, ao longo desse período que ainda resta, estar aquecendo, e evidentemente uma aliança em que ela pode ser recíproca, o PMDB apoiando o PSDB, o PSDB o PMDB, e até mesmo com o PT que nós estamos conversando. Enfim, nós estamos procurando diálogo com todos os partidos, DEM, PPS, os partidos novos, o PSB, enfim, todos os partidos que estão hoje compondo o cenário político do Mato Grosso do Sul. Presidente, fugindo um pouco dessa questão meramente partidária e uma questão bem local e conjuntural, o problema dos litígios rurais com os índios. E sendo o senhor de uma região, né, representando a região das mais conflitadas do estado de Mato Grosso do Sul, que é a região do município de Sidrolândia, onde hoje está instalado, né, o maior conflito de todo o território. Como é que você está vendo isso? Você acha que essa proposta que o governo fez de comprar terra,
Você acha que você vai... Ontem surgiu uma proposta nova de permuta diária e tal. Você acha que o governo realmente está interessado em resolver esse problema ou ele está empurrando com a barriga? É lamentável a inoperância do governo federal nessa questão. As questões indígenas, todos nós sabemos e é bem claro a competência exclusiva do governo federal para tratar dessas questões, além de que o problema acontece aqui no nosso estado e de uma forma afetando diretamente os municípios, mas é extremamente vergonhoso essa inoperância do governo federal. O ministro esteve aqui no estado por ocasião do fato da Buriti. Ali se deu um encaminhamento até um determinado ponto, até quando se veio aquela proposta do ministro de fazer aquisição de áreas do estado que seriam pagos com TDA, e aí com essas TDA o governo estadual indenizar os proprietários das áreas ocupadas pelos indígenas. Como isso não prosperou, até mesmo porque o estado não é detentor de áreas devoluta que possa, ou de áreas para fazer esse tipo de negociação com o governo federal, o assunto encerrou. Então, o que foi proclamado lá atrás da Buriti, que a Assembleia, inclusive, toda a Assembleia Legislativa participou, indo a Brasília, alertando a chefe da Casa Civil, ao ministro, a própria FUNAI, de que iria ocorrer mortes ali, que iria ser derramado lágrimas e sangue ali na Buriti, e que acabou ocorrendo por falta de uma antecedência, de se anteceder um pouco esse processo. Lá em Japorã aconteceu a mesma coisa semana passada. Existe ainda, das 17 propriedades, existe uma delas em que o proprietário ainda está lá dentro e que não se retirou. A polícia se faz presente, abre-se aspas, dizendo que está lá apenas para que não haja o conflito direto entre as partes, quer dizer, que pode invadir. Agora, se forem se atirar um ao outro, nós vamos entrar, só que eles não vão segurar a bala no ar, né? Então, não sei nem o que está fazendo lá, é uma inoperância total. E mais, tudo isso, Sérgio, foi previsto. Isso não foi novidade nenhuma. Assim como não vai ser novidade que eles vão entrar lá em Iguatemi até o final do ano e invadir mais de 46 propriedades, que já está anunciado, né? E não se faz nada por isso. Essa é a maior vergonha que o estado do Mato Grosso do Sul passa hoje, descredenciando o nosso território para que se possa estar promovendo o desenvolvimento do estado, a produção de alimentos e, evidentemente, também a necessidade e a responsabilidade da União para resolver a questão dos indígenas, que é reconhecida, que eles também merecem ter os seus espaços, mas não pode a União, que é a mesma pessoa jurídica de 100 anos atrás, negar um documento que eles mesmos emitiram de posse dessas áreas, que é o caso de todos os proprietários do nosso estado. Mas deputado, particular, especificamente o caso de Sidrolândia, como é que está até agora? O pessoal da avaliação, me parece que o prefeito de Sidrolândia, inclusive, impediu a entrada do pessoal que vai avaliar a fazenda dele, tem mais alguns proprietários que não estão deixando os avaliadores entrar. Por que está acontecendo isso? Você acha que o pessoal já perdeu a fé na solução? Olha, eu desconheço que não tenham deixado entrar. O que eu sei é o inverso. Eu sei que, com relação à fazenda do ex-deputado Ricardo Baixa, que foi acordado junto com a FUNAI de que os proprietários iriam acompanhar as vistorias, como acompanharam o Valério, como outros tantos que moram lá acompanharam a vistoria. Quando chegou na fazenda do senhor Ricardo Baixa, proibiram ele de acompanhar, em nome da defesa, enfim, da vida, da integridade física dele, porque ele, se lá acompanhasse, ele poderia estar correndo risco de vida, ou seja, sofrendo uma ameaça. Então a informação que eu tenho da Buriti é de que alguns proprietários, ou pelo menos o Ricardo Baixa, foi proibido de acompanhar a vistoria de avaliação dentro da sua propriedade, o que é lamentável. E mais ainda, mesmo com o processo de avaliação,
o governo até agora não se posicionou de que forma ele vai fazer, uma vez que a primeira proposta de aquisição da área, que seria nessa troca ou nessa triangulação com o Estado, ela não prosperou. Então nós não temos hoje. Faltou um pouco de boa vontade do governador Coutinho? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não existe área do Estado para ser vendida à União. O Estado do Mato Grosso do Sul não tem. Como a própria União, ela praticamente não tem terras aqui no Estado, a não ser aquelas que foram adquiridas para a reforma agrária. Então o Estado do Mato Grosso do Sul não tem essas terras para negociar com a União. Ao contrário, o governador André Putinelli foi extremamente positivo dentro desse processo, demonstrando toda a intenção de resolver essa questão. E aqui eu quero dizer que com relação a Buriti, o trabalho do Estado em todos os aspectos, desde do aspecto da negociação, como da parte da Secretaria de Segurança, quando foi cumprir a ordem judicial, dar apoio à Polícia Federal para executar a reintegração de posse, foram extremamente eficientes, o que não está ocorrendo em Japorã. Isso nós precisamos dizer. Lá, talvez até acuados com relação ao que aconteceu aqui na Buriti, hoje a presença do Estado enquanto um ente da federação, a própria União, a presença deles lá, dos órgãos de segurança, está muito aquém do que nós esperávamos nesse momento. Você veja só, Sérgio Cruz, você veja só, Marcos Faria, qualquer cidadão viajando por esse estado está sujeito a passar por uma barreira, a ser pedido policial, ser pedido documento, o carro vistoriado, ver se está levando arma, ver se está levando borduna, ver se está levando pedra, enfim, se é contrabando ou droga, qualquer coisa. Todos nós passamos por isso. Por que que lá em Japorã e lá nas imediações, como já estava anunciada essa invasão, por que que não foi feito isso com os veículos que transportavam os índios, com as motocicletas que eles circulavam certamente sem documentação, e até os próprios indígenas, muitos que vieram do Paraguai, sem a devida documentação. Ora, poderia ter se acalmado esse problema lá, mas não houve essa participação. Isso nós lamentamos. São 7h58, estamos conversando com o deputado estadual Márcio Monteiro, ele que é presidente do PSDB. Deputado, eu recebo aqui um SMS, acredito que até que seja de um eleitor do seu partido, e ele diz o seguinte: olha, se o PSDB não lançar candidatura própria ao governo do estado em 2014, por gentileza, numa possível aliança, fazer um compromisso com esse partido, né, para que possa utilizar o programa na administração do governo estadual do Pensando Mato Grosso do Sul, já que o Pensando Campo Grande não houve, né, esse interesse. Na realidade, o Pensando Mato Grosso houve o compromisso de assumir parte do processo, por exemplo, incrementar cada vez mais as escolas em período integral. Isso no Pensando Campo Grande. No Pensando Campo Grande. Não foi, até agora, nem discutido. Né? Foi transparência em tempo real. Internet está aí para isso. Nós estamos aqui falando, você está recebendo um SMS dos ouvintes questionando, enfim, por que que o poder público não vai fazer esse seu papel nessa área? Então, nós temos, entre outras, mobilidade urbana, atendimento diferenciado aos idosos, alguns tipos, coisas que são extremamente exequíveis e que nós entendemos que deveria ser feito. Enfim, nada, aquilo certamente não deve estar mais nem na gaveta, né, do prefeito, deve ter tomado outro destino. E é evidente que numa eventual aliança, onde nós não sejamos a cabeça de chapa ou o candidato do governo, que não é isso que nós esperamos no momento, mas se isso ocorrer, é evidente que nós vamos colocar isso da mesma forma, e esse é o objetivo do Pensando MS. Porque agora, se lá na frente, né, o provável gestor, governador, entender que aquilo foi só para fazer um acordo e não cumprir, aí nós não temos vacina ainda para isso. Ou melhor, a única vacina que nós temos é tomar uma posição de oposição,
né? E tentar aí, então, reverter esse quadro politicamente, o que muitas vezes não é o melhor recomendado, que você veja o que está acontecendo com o Campo Grande. Deputado Márcio Monteiro, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Nós utilizamos aí esse tempo para falar mais do PSDB, mas com toda certeza voltaremos aí numa outra oportunidade para falar do Mato Grosso do Sul, do seu trabalho na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao programa e a todos os ouvintes. Eu que agradeço, Marco Faria, Sérgio Cruz, mandar aqui um abraço a todos os ouvintes, agradecer imensamente o carinho que a FM Capital nos recebe aqui, reconhecer aqui o relevante serviço que vocês prestam ao Estado do Mato Grosso do Sul. E quero aqui, Sérgio Cruz, só lembrar que hoje nós estaremos indo a Iguatemi, Japorã, justamente para estar presenciando lá a manifestação que está ocorrendo com relação aos produtores rurais, na indignação da forma em que está sendo tratada essas questões. Então nós estamos nos dirigindo a Iguatemi ainda hoje com esse objetivo. E aí mandar um carinho, um abraço carinhoso, de uma forma especial a todos os jardinenses e aos galopeiros que estão nos ouvindo, porque eu não poderia passar aqui e não puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha. Bom dia, obrigado. Bom dia.